essa mudança de paradigma, né? Tem uma frase que a gente gosta de falar muito, que é: a gente precisa de um policial, um advogado e um médico uma vez na vida. Dá para contar no dedo, assim, 2, 3, 4 vezes quando que a gente precisa de um desses. Mas de um agricultor a gente precisa 3 vezes por dia, todo dia. Então a gente não valoriza esses trabalhos, né, braçais, esses que são essenciais para o sustento, assim. Se a gente está na cidade e a cidade não produz, alguém está produzindo e é o campo que produz. E só nesse trajeto a gente perde um monte de alimentos. 1/3 da comida do mundo é perdida só no trajeto de um lugar para o outro. E aí a gente fala que existe a fome porque não existe como produzir comida o suficiente. Aí fala que tem que usar veneno para combater isso, sendo que é só uma questão de lógica. Então, pensando na cidade, nesses locais férteis, a gente pensa a agricultura urbana como uma forma de produzir localmente para não haver esse desperdício no transporte e, ao mesmo tempo, gerar riqueza para as pessoas, outras fontes de renda, formas de economia dos lugares. Em vez de você comprar no supermercado, você planta, você junta as pessoas em hortas comunitárias, você cria senso de pertencimento. Isso é impagável, né? Se a gente pensar que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão na sua bolha, fechadas em casa, falando só no WhatsApp, ninguém tem um contato físico real. Então, a agricultura ela vem como uma forma de habitar a cidade também. A fundição a gente tem lá o Canto das Flores, que é uma iniciativa do Perfeito também, que acreditou no trabalho da gente quando conheceu a organicidade e disponibilizou um espaço que já vinha sendo recuperado e que a gente propôs que fosse um espaço de propagação dessa cultura também, né, de sustentabilidade. Então a gente promove cursos, a gente cataloga o nosso acervo de plantas, tenta promover a biodiversidade através do plantio, propagação de sementes. E ali acaba sendo um centro de imantação dessa coisa. A gente atrai pessoas para lá e as pessoas saem de lá com esse conhecimento para propagar, né? Multiplicação desse conhecimento sobre a cidade. Eu sirvo de apoio, de um cara que dá força, que ajuda, aconselho, e vejo que os jovens tomaram isso. E é maravilhoso você ver uma juventude consciente da importância do trabalho agrícola, da agricultura urbana. Foi ter chegado nesse espaço aqui no final de 2014, início de 2015, que a gente entendeu como mais um espaço para mostrar que é possível a gente se conectar com a natureza sem sair da cidade. Sou do coletivo Organicidade, que é formado hoje por 4 integrantes, e eu trabalho aqui no Canto das Flores. Nós aqui promovemos diversos cursos, oficinas, palestras, encontros, discussões para promover a agricultura e a permacultura urbana. A gente mantém essa coleção de plantas, esse jardim suspenso, lindo, dentro desse centro cultural, com diversas plantas alimentícias, ornamentais e muitas punks, que são plantas alimentícias não convencionais. As pessoas estão acostumadas a verem na rua, brotando espontâneas na calçada, nos muros, mas não têm noção de que muitas delas têm um grande potencial alimentício e nutricional. A gente também promove um projeto com esse foco que se chama Mutirão Olho d'Água. Esse projeto acontece bem aqui em frente, na Praça dos Arcos, e é basicamente um projeto de plantio em área pública. O amor à natureza e planta água, que a gente vê por esse canteiro aqui. Quando você olha um pedaço da terra que a gente não cuidou, ela toda dura, toda pedrada, não dá nada, é uma terra morta. Né? A gente vê a terra viva do nosso lado com esse modelo de agrofloresta do que a gente segue do Ernest, de usar poda, né? De podar e usar essa matéria orgânica e aí cobre a terra ao sol e aí chove, a água fica mais. Então essa sabedoria, nós estamos levando isso não só para cá, como lá na fundição mesmo, levando isso para a aldeia, lá no Acre, no Ziauanauá, e fazemos parte dessa turma, do Ernest, do Mutirão.
Então, como é que a gente monta um ninho passo a passo? Primeiro a gente cava, retirou a grama, cavou um buraco. Na borda a gente bota troncos de madeira na seguinte ordem, né? Dos mais grossos para fora até os mais finos para dentro. Então a gente tenta fazer um degradê de grossura de troncos para ficar até visivelmente bonito. Depois de ter feito a borda com troncos de madeira e ter já afofado o solo no interior do ninho, vem a hora da gente plantar as espécies. Então aqui hoje a gente vai plantar várias mudas, sementes e algumas raízes também, né? Então a gente tenta plantar também nessa ordem. Mudas primeiro, o que vai ficar para fora da terra. Depois a gente vai plantar as sementes e depois as raízes. E acho que essa é a lógica. A ideia aqui desse modelo de plantio que a gente está fazendo, né, dentro dos princípios da agroecologia, é um plantio que a gente chama de ninho. Por que a gente chama ele de ninho? Porque se assemelha muito ao formato de um ninho de um passarinho, realmente. Então ele tem esse formato côncavo, né? Diferente do que muitas pessoas fazem na roça, que são os canteiros com barrigudos para cima, né, em formato convexo. Na agroecologia, né, na agrofloresta, na recuperação de solos orgânicos, a gente faz o formato inverso, o formato côncavo, como se fosse uma bacia, um ninho, né, literalmente. Então, qual é a ideia desse formato? É que quando chover, e ao longo do tempo, com o vento, os sedimentos, os nutrientes, todos os minerais que as plantas precisam vão convergir para o centro do ninho e não vão transbordar para fora dele. Então, assim, esse formato é muito importante nesse tipo de plantio, em um solo que está degradado, que está precisando, né, concentrar água, umidade principalmente. Então, assim, esse formato de plantio, principalmente ele conserva a água, porque quando chove, né, a água tende a escorrer para o centro do ninho e toda a matéria orgânica que a gente cobre o solo também abafa essa água e gera uma umidade, né, constante. Um pouco dessa crota aí. Olha a cor dessa terra. Essa galera aí é foda, né? Quem foi essa galera, cara? Moringa? Caralho, tá ao contrário. As punks são a solução, né, para a agricultura urbana. São essas plantas que elas vão nascer muito nas cidades. Muito mais do que numa floresta virgem, que elas são desse clima, do clima de passagem do homem, né? O que o homem deixa, a pegada do homem, onde elas nascem. Então, elas vão nascer e ser mais fáceis de cultivar, assim.
Você consegue cultivar flor, feijão, que regenera o solo, né? Frutas, hortaliças, legumes, né? Tudo punk, com uma facilidade um pouco maior do que você cultivar só aquela mesma espécie.